Queridos irmãos e irmãs, que sejam bem-vindos ao Centro Espírita Augusto Silva em Lavras, pelo canal do YouTube. É com muita alegria poder estar aqui com você. Possamos unir nossos pensamentos em torno do Mestre Jesus, abrindo o coração a esse convite que ele nos faz, um momento de consolo, esperança, mas, sobretudo, a vivência do Evangelho em nosso dia a dia. Então, peçamos a Jesus que Ele nos inspire, para que as palavras encontrem espaço em nossos corações e possam produzir frutos de paz, de amor e de renovação. Eu quero iniciar o nosso momento fazendo uma pergunta. Somos do Cristo? O que seria para nós pertencermos ao Cristo? Pertencer ao Cristo não é carregar um rótulo religioso, é escolher todos os dias e de livre vontade viver o amor que Ele nos ensinou. Então, não significa apenas frequentar uma casa espírita ou outro templo religioso e conhecer o Evangelho. Somos do Cristo quando permitimos que os seus ensinamentos governem as nossas escolhas. Porque o bem que fazemos somente tem valor quando ele nasce do coração. Então, ser do Cristo é permitir que o seu Evangelho transforme a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. O verdadeiro discípulo não faz o bem por imposição. Faz porque o amor do Cristo já habita em nós. E a passagem que vamos estudar hoje é uma passagem do apóstolo Paulo a Filemon, que nos diz o seguinte: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Então, essa carta nos revela como o apóstolo Paulo vivia o evangelho. Ele estava preso em Roma quando conheceu um escravo foragido do seu senhor Filemon. E ele era chamado de Onésimo. E esse escravo, ele passou a conviver com Paulo e se transformou pelo evangelho. E Paulo passou a amá-lo como filho espiritual. Mas ele sabia que Onésio pertencia a Filemon. Por isso, Paulo escreveu essa carta ao senhor Filemon. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Então, Paulo não queria ter Onésio ao seu lado sem o consentimento de Filemon, pois ele sabia que a caridade perde a sua beleza quando é feita apenas por obrigação. E ele entendia também que toda evolução moral acontece pelas escolhas conscientes e não pela força. Paulo, para assumir, então, a dívida de Onésimo, ele queria oferecer para assumir essa dívida. E essa passagem, ela vai além de uma dívida material. Ela revela ensinamentos profundos para nós. Primeiro deles, o amor procura reconciliar e não condenar.
A verdadeira caridade, ela assume responsabilidade. E o terceiro ponto, o Cristo fez isso por todos nós. Cristo não escraviza a consciência, ele convida. Porque o amor verdadeiro, ele nunca impõe, ele apenas inspira. E o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele nos ensina uma das maiores leis da vida. O bem só alcança seu verdadeiro valor quando nasce da liberdade de consciência. Então, ele poderia dizer para nós: faça isso porque eu estou pedindo, porque é correto. No entanto, ele faz exatamente o contrário. Ele deixa a decisão em nossas mãos. Por quê? Porque ele compreende que o amor não se impõe. O amor precisa ser escolhido. Então, nós podemos ver que Jesus nunca pediu alguém para segui-lo. Ele chamava, ensinava, exemplificava e guardava a resposta de cada coração. Por isso, meus amigos, nós podemos ver nessa passagem o valor do livre-arbítrio. O nosso Pai concede a cada um de nós a liberdade de escolha. Se o bem fosse imposto, ele deixaria de ser virtude. A virtude existe justamente porque temos a possibilidade de agir de outra forma e escolhermos o bem. Então, como seria esse ensinamento em nossos relacionamentos, em nosso dia a dia? Quantas vezes tentamos convencer, pressionar e controlar as pessoas? Pais em relação aos filhos, dirigentes em relação aos trabalhadores, esposas entre si. O apóstolo Paulo nos ensina que podemos orientar, aconselhar, esclarecer, mas não devemos violentar a consciência alheia. E outro ponto importante, muitas vezes fazemos o bem apenas por obrigação. Ajudamos para evitar críticas, perdoamos apenas por conveniência. Por isso, todos temos que nos perguntar: o meu serviço com Cristo, ele nasce do amor ou da obrigação? A minha caridade é espontânea ou apenas um cumprimento de dever? Se ninguém estivesse vendo, eu continuaria fazendo bem? Então, as respostas estão no Evangelho. Então, quando o Evangelho penetra verdadeiramente na alma, o bem deixa de ser um peso e passa a ser uma necessidade do coração. Não servimos porque somos obrigados. Servimos porque descobrimos que amar é a melhor maneira de viver. O Cristo não deseja seguidores constrangidos, mas discípulos conscientes. Ele não conquista pela força, e sim pelo amor. E é exatamente por isso que podemos dizer: somos do Cristo não porque fomos obrigados a segui-lo, mas porque escolhemos caminhar com ele. Então, na passagem do Evangelho, quando fala da cura do endemoniado, nos ensina a relação
que existe entre a vida na terra e a vida espiritual. Então, era um sábado, Jesus estava pregando e todos ouvindo aquelas palavras convincentes, consoladoras. E Jesus falava com quem tinha autoridade e não como os escribas. Então, naquele momento, entrou na sinagoga um homem tido como impuro e perguntou a Jesus: O que queres de nós? Vieste destruir-nos? Sei quem és tu, o Santo de Deus. E Jesus disse a ele: Cala-te e saia dele. E o espírito impuro, falando em voz alta, afastou-se daquele homem. E todos que estavam ali ficaram assustados, pensando: o que significa isso? Um novo ensinamento? Jesus falou com autoridade e ele obedeceu. E a partir daquele momento, eles passaram a respeitar Jesus. Então, qual o maior ensinamento que retiramos dessa passagem do Evangelho? Então, essa passagem, ela nos fala da época que Jesus andava lá pelo lago da Galileia. Só que agora, a sua peregrinação é muito mais ampla, envolvendo a todos nós. Reflitam nessa frase de Emmanuel. Ele diz para nós, o Evangelho Redentor, ele vai triunfando palmo a palmo, no terreno dos corações. Rejubila-te com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir. Mas o ensinamento do apóstolo Paulo não tem dúvida sobre a bondade do Senhor nos alicerce de tudo o que tens e retens, na edificação de um mundo melhor. Então, o Evangelho, ele não violenta consciências, não impõe regras e avança pelo amor. E naquela época, um homem estava sendo influenciado por um espírito impuro. E hoje, uma grande parte da humanidade se entrega ao assédio do materialismo e das sombras. Quando buscamos o Evangelho, trazemos luz da fraternidade, paz aos nossos corações. Por isso temos que refletir: quem nos domina? O amor do Cristo ou as forças do passado que ainda teimam em nos prender os pés no chão da terra? Nós trazemos uma história espiritual. Carregamos conquistas, mas também temos hábitos, medos, orgulho, egoísmo e apegos construídos ao longo de muitas existências. Então, essas forças do passado ainda exercem influência sobre nós e muitas vezes dificultam a nossa caminhada em direção ao Cristo. E quando o amor do Cristo entra em nossas vidas, ele não nos obriga a mudar. Ele nos convida a transformarmos. Surge uma escolha diária. Continuar presos às antigas tendências ou permitir que o Evangelho nos conduza a uma nova vida? Sermos do Cristo é justamente isso. Não negar que temos um passado, mas não permitir que ele determine o nosso futuro.
O discípulo do Cristo, ele pode cair, pode sentir o peso das velhas inclinações, mas encontra no Evangelho a força para levantar e progredir. Então, as correntes do passado nos prendem à terra. E o amor do Cristo nos impulsiona para o céu. Então, seguirmos o Cristo não significa estarmos perfeitos, mas escolher a cada dia que o amor dele seja mais forte do que as tendências inferiores que ainda trazemos conosco. Por que será que agimos assim? Ficamos ainda presos ao passado. Quem somos nós? Então, essa pergunta, ela vem sendo feita pela criatura desde que atingiu os patamares da consciência. Até hoje, buscamos uma resposta. Não nos conhecemos ainda. Sabemos que possuímos recursos interiores não explorados, aguardando o desenvolvimento. Então, vamos entender um pouquinho. Trazemos conosco personalidade, individualidade e essência divina. A personalidade, a máscara, é o que assumimos em cada encarnação. É formada pela bagagem intelectual e moral que trazemos conosco. A individualidade, somos nós, espíritos, onde está gravada toda a nossa história. A cada etapa da evolução, adquirimos novos conhecimentos. E a essência divina? Fomos criados em imagem e semelhança do Pai. Trazemos conosco a sua luz. Só que essa essência divina, ela está dentro de cada um de nós, encoberta pelas sombras da nossa ignorância. Como fazê-la vir à tona? Praticando as boas obras, a centelha divina põe-se a brilhar. Por isso que o Evangelho nos ensina. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por que desviar seu caráter em outra direção? Se Deus é amor, o nosso coração foi feito para amar. E quanto mais amarmos, mais vamos identificando com o Pai. Então, buscamos a presença de Deus em nossas vidas, mas pouco fazemos para mantê-la perto de nós. Achamos tempo para tudo. O tempo que deixamos para a oração é ainda muito pequeno com relação a tudo que fazemos. Por isso que o Evangelho nos diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Por que da nossa dificuldade em mantermos nesse nível? Porque a vida com Jesus requer autonegação. O que quer dizer isso? Deixarmos as nossas vontades e fazermos a dele. Estamos vivendo num mundo com muitas dificuldades. Será que o mundo está progredindo? Vivemos um momento histórico da humanidade. A ciência e a tecnologia vêm alcançando progresso material, só que na horizontalidade da vida, sem buscar a verticalidade, que é o quê? O amor.
a compreensão da imortalidade da alma e a reencarnação. Mas o mundo está progredindo, sim. Podemos ver, as pessoas hoje, elas estão se preocupando muito mais com o próximo. Então, será que nós estamos vivendo a hora do testemunho? Os acontecimentos que temos visto hoje, secas, enchentes, tempestades, pandemia, sempre aconteceram. Todas essas calamidades têm por objetivo o quê? Despertar consciências. Fazer com que todos os seres aqui na Terra entendam que a vida física é passageira. Que a busca pela paz deverá ser o lema de toda criatura que quer espiritualizar-se. Então, para darmos o nosso testemunho e entendermos o que temos com o Cristo, André Luiz, no livro Os Mensageiros, Calderaro, nos ensina que o presente é ação. E ação quer dizer sentimento e a inteligência interagindo com o meio. Então, à medida que estamos executando qualquer coisa, nossa ação está em jogo. E com isso o quê? Estamos desenvolvendo o sentimento e a inteligência. Mas o que nos leva a afastar do Cristo? A vontade. Seja ela impulsionada pela necessidade ou pelo desejo. A vontade é a nossa mola propulsora para nos levar o quê? A buscarmos mudança. Então, todos nós temos uma missão espiritual a ser cumprida nesta encarnação. Então, essa missão, ela pode ser grande ou pequena, mas sempre é dada para o nosso bem, para que a gente possa crescer espiritualmente. Só que nós podemos vencer ou fracassar. Como podemos vencer? Aprendendo a passar pela porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que nos leva à perdição, e muitos são os que por ela entram. É uma passagem que está em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Então, quando estudamos essa passagem, sabemos que vivemos em uma sociedade com uma inversão de valores. Então, achamos que por estarmos frequentando uma casa espírita ou qualquer outra religião, é o suficiente para fazermos a nossa avaliação como pessoas do bem. Será que com esse trabalho estamos quites com Deus? E com isso, ele teria a obrigação de nos proteger, independentemente dos nossos atos? Podemos lembrar de Paulo de Tarso. O Evangelho nos conta o caso dos 7 homens que foram expulsar a má influência que atormentava o rapaz. E eles estavam acreditando poderosos, porque eles estavam falando em nome de Jesus. E o resultado foi uma decepção. O espírito inferior que estava obsediando o rapaz deu-lhes uma lição, falando assim, que conhecia a força moral de Jesus, mas que com relação a eles, nada tinham a dizer. Então, observem a grande lição do Evangelho para nós. A doutrina espírita nos ensina
que para superarmos as más influências, precisamos da prática do bem nas nossas vidas. Então, essa é a força moral que vai nos dar condições de vencermos a nós mesmos, pela moralidade, evitando, assim, um processo obsessivo, como estava vivendo o rapaz. Então, o que que nos leva a estar com Cristo? Sabermos que estamos todos envolvidos em uma lei universal, que somos responsáveis pelos nossos atos e construtores do nosso destino. Por isso que Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, estamos constantemente envolvidos pelos dons divinos. A nossa existência, família, amigos, as qualidades físicas, intelectuais e morais que trazemos conosco, os bens materiais, a oportunidade que a vida nos dá do perdão. Enfim, é um oceano de dádivas. Não podemos desperdiçar tudo que recebemos do Criador. Então, nós estamos ouvindo constantemente que o mundo de regeneração está aí. O que que significa isso? Então, somos nós entrarmos no fluxo divino, refletindo mais sobre a lei de causa e efeito e da nossa capacidade em construirmos uma nova história, alinhando o quê? O pensar, o sentir e o agir, que é o ciclo da vida. Então, não vivemos uma vida com a consciência plena, percebendo ali que os nossos pensamentos, emoções e atitudes estão influenciando em nossas escolhas. Às vezes, não temos coerência entre o que pensamos, sentimos e estamos realizando. Por isso, Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é fácil conhecer a verdade, porque eu não estou falando da verdade do Evangelho. Porque essa verdade, ela já foi falada há mais de 2000 anos. É a verdade de quem somos nós. Será que ainda pensamos que somos esse corpo? Somos seres universais, criados de uma fonte de luz, com as mesmas condições dessa fonte. Somos co-criadores da nossa existência. Podemos criá-la de forma diferente. Tudo que estamos vivendo hoje, nós que criamos. Então, precisamos lembrar que o amor, sem sabedoria, torna-se paixão. E todos necessitamos unir a nossa capacidade de amar com a sabedoria, que é o nosso GPS divino. Lembrando sempre, isso nós não podemos esquecer, toda dor tem hora para acabar. Se não acabou, é porque a nossa consciência ainda não despertou. Estamos entendendo a mensagem do universo em todos os acontecimentos da nossa vida? Todos os acontecimentos são mensagens para nós. Outro ponto. À medida que vamos modificando o nosso nível de consciência,
o nosso potencial vai acordando dentro de nós. Por isso a importância do estudo e do autoconhecimento. Por que será que é tão difícil para nós a convivência com as coisas do mundo, obedecendo às leis de Deus? Porque o nosso impulso habitual não é conviver no mundo, é conquistar o mundo, é torná-lo nossa propriedade. E com isso cresce em nós o desejo de posse e o apego de tudo e de todos. Então, como conciliar essas duas personalidades? O homem do mundo e o homem do Cristo. Nos perguntando, qual o motivo da minha estada aqui na Terra? Então, para conseguirmos responder, necessitamos de uma visão espiritualizada da vida terrena e de deixarmos tudo para depois. Espiritualizarmos exige coragem para mudar a maneira de pensar, de sentir e de agir. Espiritualizar somos nós buscarmos conexão com a energia superior, confiar mais em nossas intuições, aperfeiçoando esse canal com a energia divina. Esse é o nosso maior trabalho aqui na Terra. Conectarmos mais com essa energia que está aí para todos nós. Todos temos acesso a esse canal, a essa energia divina. E por isso, eu quero concluir o estudo de hoje com o momento do Evangelho. Jesus estava reunido com seus discípulos e nesse momento Jesus perguntou a Simão Pedro por 3 vezes: Simão Pedro, tu me amas? Simão Pedro, tu me amas? E todos ficaram ali pensando, por que Jesus faz essa pergunta por 3 vezes? E Jesus continuou, então apacenta as minhas ovelhas. E em seguida ele disse, Pedro, todos podem descobrir feridas, onde as feridas se destacam, mas raros sabem remediá-las. O mundo está cheio de misérias e humilhações, por isso eu te peço, acolha a todos que de vocês necessitarem e ajudem a cada um encontrar o seu caminho. Porque, como sabes, eu não vim curar os sãos. Então, que Jesus nos abençoe e continue sendo essa luz a iluminar os nossos caminhos. Muita paz ao seu coração.